E a trilogia culpada chega ao final. Se já assistiu o vídeo, e neste vídeo de hoje nós iremos falar sobre este filme, do que achei de 2 horas de filme que tem muita gente reclamando, mas vamos lá. Vamos falar tudo aqui desse filme, o que esperar, como uma pessoa que lê o livro, porém eu não lembro de muita coisa do livro, porque faz algum tempo que eu já li o livro, mas tudo bem. Enfim, você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa teu like, isso vai me ajudar muito. Me siga lá nas outras redes sociais, que eu tô tentando me manter um pouco mais ativa. Sim, tem tempo? Não, mas tô tentando. Eu tenho um carro fazendo barulho, mas tudo bem. Então vamos continuar. Ou não? Bom, acho que ele parou. Então vamos lá. No vídeo de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o final de Nuestra Culpa, que é o último filme da trilogia Culpables da Mercedes Ron. E eu vou falar um pouquinho aqui com spoilers e de tudo aquilo que eu gostei e do que eu não gostei. No geral, o filme é uma nota 3. Eu achei que gostei, eu achei que terminou de um jeito bem bacana. Porém, ficaram algumas pontas soltas que a gente queria que tivesse sido melhor atada durante o filme, mas não foi. Enfim. Então a gente tem aqui, vamos lembrar que no final do segundo filme teve a separação do Nick e da Noah por conta daquela situação que aconteceu, né? O Nick beijou a Sofia naquela festa de gala. E vamos lembrar que o Michael, ele abusou da Noah, né? Enfim, aqui nesse filme então se passam 4 anos da separação dos dois. A Noah ainda não superou aquilo, o Nick tá vivendo a vida dele. E ela tá chegando em Ibiza pro casamento da melhor amiga dela, da Jenna, com o Lai. Ok, ela chega lá e ela descobre que ela não vai ser mais a dama de honra, alguma coisa assim. Ela vai ser a madrinha e quem vai ser o padrinho é o Nick. Ok, até então eles ainda não tinham se visto nem nada. E ela, nesse meio tempo, no voo, conhece um cara chamado Simon, o cara do Cocó. E aí ela não dá muita bola pra ele, ela ainda tá meio triste por conta de toda a situação que acabou com o Nick e tudo mais. Chega lá na festa da Jenna, ela descobre essa situação, não gosta muito, enfim. Tem toda a festa ali. A gente vê aquele momento de tensão entre ela, em que o Nick vê ela, porém ignora a existência dela. Aí a gente tem eles indo no mesmo carro, tudo ali, o Lion e a Jenna meio que armando pros dois ficarem juntos. E aí tem então, chega a hora do casamento, a gente tem a festa, a dança, perere pororó. E aí os dois juntam o Nick e a Noah pra dançar juntos. E aí os dois estão meio que falando assim, esse negócio não vai dar muito certo, perere. Corta a cena pros dois juntos já na saliência. E eu fiquei assim, é o quê? É o que tá acontecendo? Enfim, acontece isso, o Nick acorda, a Noah fala com ele oi, e ele simplesmente levanta e larga ela sozinha lá na cama. E ela fica bem chateada com isso, bem magoada. Tá, vida que segue. Nick vai pra Inglaterra, cuidar das coisas da empresa. A empresa tá dando algum problema que eu não tô lembrada exatamente o que. E no filme também não foi explicado sobre isso. Mas não tá legal, tá todo mundo bem chateado com a coisa que aconteceu com a empresa. Nisso ele precisa limpar o nome dele e ele já tem ali um envolvimento com a Sofia. Então eles decidem virar público, colocar que eles estão namorando, que eles estão num relacionamento. Para as duas partes, né? O pai dela que vai se reeleger e ele que quer limpar o nome dele. Enquanto isso, a Noah, ela se formou na faculdade, ela tá em busca de um emprego, ela tenta vários e vários empregos até que ela consegue um. Só que nesse meio tempo, quando ela tá indo pra entrevista nesse novo emprego, ela tá parada no semáforo e aí um cara que tá de moto pede pra ela baixar o vidro. Só que, tipo, ela não reconhece o cara, né? Então ela não baixa o vidro. Então, pelo menos isso, no filme a gente entra. Se um cara pedir pra você abaixar o vidro, não abaixa o vidro, tá? É isso aí. E aí ela dá o dedo pra ele. Quando chega lá, ela então descobre que o cara que ela deu o dedo, na verdade, foi ele. E que ele é o mesmo cara do avião. E aí ela pede desculpa, sai fora, porque na cabeça dela ele nem vai contratar ela, né? Ok. Aí, fecha, do nada, contrata ela. Ela já tá trabalhando lá. Tá. Nesse meio tempo, ela... Enfim, a gente vê o Michael, eu tô tentando lembrar, tá? A gente vê o Michael, lembra do Michael? O Michael tá trabalhando no hospital onde a Noah vai. Quando ela cai, num dos empregos dela que ela tem, ela sofre um acidente e ela vai até esse hospital. E aí a gente vê o Michael, e aí o Michael meio que descobre o que aconteceu, que ele não tinha colocado no emprego dele, e aí ele então vai passar por uma investigação. Tá, nisso daí...
a Noa tá nesse trabalho e ela começa então a meio que se envolver com o Simon. Só que ela não tá muito naquilo, né? Porque ela ainda não superou o Nick. Tá, nisso ela descobre que o Nick tá namorando a Sofia realmente, ela, né, fica mal ali. E aí, nesse meio tempo, o Nick tá investindo numa tech de tecnologia e tudo mais. E ele chega lá quando tá todo mundo ali meio que brincando que ele é um dos investidores da empresa do Simon. Só que ninguém sabia disso. E quando ele chega, ele fica meio enciumado da Noa com o cara. E aí ele começa a colocar um monte de empecilho, um monte de regra. E a Noa, pro cara não perder a empresa dele, sai fora do trabalho e ela volta a ficar desempregada, né? Enfim. Aí nesse meio tempo, a gente tem a irmã do Nick indo morar com o pai dele. A mãe do Nick acaba conversando com ele, falando que tá doente. E a gente tem o velório, ela morrendo e tudo mais. Nisso a gente também tem a Noa meio que passando mal. E aí quando ela tá passando mal, ela tem um sangramento, vai pro hospital. Quando ela chega no hospital, a gente descobre que ela tá grávida. Isso tudo tem no livro, tá? Tem o plot de gravidez, que eu sei que muita gente não gosta. Inclusive eu não sou muito fã, mas eu acho que casou com essa história. Ok. Os dois estão muito afastados, não tem conversa, não tem aquela tensão, não tem nada daquilo. Só muito ciúme do Nick. A Sofia meio que descobrindo algumas coisas, principalmente da gravidez. Ela descobre a gravidez, mas não fala nada pro Nick. E aí a Noa decide que ela não vai ter o bebê ali, que ela não vai contar pra o Nick, que ela não vai contar pra ninguém. Então ela está morando com a Jenna nesse meio tempo. E aí a Sofia meio que se irrita com o Nick pela situação toda, de, tipo assim, todo mundo perdoa ele, mas ele não consegue perdoar ninguém. Então ela meio que dá uma real nele, e aí ele vai correndo atrás da Noa. Aí quando ele chega lá, ele descobre que ela está se mudando, que ela realmente, a intenção dela é se mudar e ter o filho, criar o filho, sem que ninguém saiba. E aí quando ele descobre que ela tá grávida, ele dá uma de doido lá e fala, eu te amo, fica comigo, eu vou cuidar da criança, mesmo se for do Simon. E aí o Lion chega pra ele e fala assim, é seu idiota. E aí ela sai fora, é muito chateada por conta dessa situação. Ele vai atrás dela e os dois têm ali meio que se acertam, porque ela vai contar pra mãe que ela tá grávida, tarará. Quando chega em casa, aí o cara chega, dá um tiro no Nick, aí toda aquela comoção, ele vai pro hospital, aí a correria, tá? Aí que ele tá no hospital, ele começa, ele fica em coma, e quando ele acorda, o bebê já nasceu, e aí tá todo mundo esperando ele, e aí casamento, e termina o filme. É isso. 2 horas de filme, é isso aqui o filme, tá? Então vamos para as minhas considerações do filme agora. Não, minto, calma que o filme ainda não termina. Aí tem um salto temporal ali, né? Que eles estão morando juntos e aí tá aquela noite, tempestade, blá. E aí entra a Briar pra sequestrar o filho da Noa, porque ela é doida mental, com a ajuda do Michael, que também é doido mental. E aí tem toda aquela comoção, toda aquela situação, a polícia chega, prende os dois, ela pega o bebê, e aí sim termina o filme. Agora a gente vai falar sobre as considerações finais. Minhas considerações finais do porquê que eu acho que esse filme em si ficou 3 estrelas, né? Ficou um filme bem mediano. Ficou bem uma comédia romântica que a gente, né, gostaria se fosse um filme só, mas a gente já tá fechando uma trilogia. Então eu acho que ficou muito corrido. E quem não leu o livro não entende muita coisa. Porque foi simplesmente tipo uma coisa assim, corta, pula pra dar um salto temporal pra outra coisa, dá um salto temporal pra outra coisa, dá um salto temporal pra outra coisa. Então a gente tem, se você não lê o livro, você não entende. Por exemplo, a gente vê que tem uma situação com o irmão do Lion, entre ele e a Noa, mas ninguém entende por quê, porque tá no livro. Não que eles tiveram alguma coisa, mas tem ali uma situação, por exemplo, que eu achei muito legal que no livro tem, que a Noa tá sozinha, porque o Nick tá ignorando ela tá ali sofrendo. E aí ela conversa com o irmão do Lion, os dois estão conversando, ele chama ela pra uma corrida na praia, os dois vão nessa corrida da praia, e aí eles conversam, enfim, sobre algumas situações pra que ela não se sinta sozinha, pra que ela não se sinta largada, excluída, entendeu? Mas nada demais disso, então isso não é mostrado. Achei que teve, por exemplo, a gravidez, a gente não teve ela falando pra Rafaela, a gente não teve a surpresa, né, a reação da Rafaela em relação à gravidez.
não teve muito explicação da gravidez dela em si. Por exemplo, ela primeiro teve um sangramento, a gente sabe o porquê desse sangramento. Depois, do nada, tem uma cena dela já indo pro hospital desacordada, mas não explicam o porquê dessa cena. Então, assim, muita coisa que ficou muito fechado. Achei bem ridículo, assim, eles tentarem jogar o Enemies to Lovers aqui de novo, sendo que já tá no final da trilogia, a gente já sabe que os dois estão juntos, que os dois querem ficar juntos. Então, sabe, aí botaram o Nick com relacionamento com a Sofia, botou ela com relacionamento com o Simon, que não cabe o tempo que a gente tem pra finalizar a trilogia, mas enfim. Se você só assistisse esse terceiro filme, você nem imaginaria que tinha passado 4 anos, que ele já tinha tido alguma coisa. Você imagina que era um filme só. E aí então tem toda essa correria, e nasce bebê, ela fica grávida, ele descobre do nada, e aí do nada nasce o bebê, coma, toda essa situação, casamento, entendeu? Achei que a parte legal foi que eles deram uma alterada um pouco na situação, por exemplo, da Brian e do Michael quando vão sequestrar o bebê da Noah, que eu não lembro o nome do bebê, até porque eu não acho que nem fala no filme, mas tudo bem. Então deram essa mudada, porque eu acho que senão ficaria muito sem pé nem cabeça, sem nexo nenhum. Outra coisa que também não explica muito bem no filme é o que tá acontecendo com a empresa do Nick, né? A empresa da família do Nick. Não explica muito bem o que foi que aconteceu. Eu não lembro, pra ser bem honesta, mas no livro explica o que tá acontecendo. E ali não explicou, então ficou tipo meio que no ar. A gente ficou com muita informação jogada no ar. Então, assim, é um filme que faltou um pouco mais pra prender tudo que a gente queria que tivesse nesse filme. E uma coisa também que eu achei bem ruim, que já veio diminuindo muito. Os livros, eles são focados no Enemies to Lovers, num romance proibido entre meio irmãos. Isso a gente já sabe. O primeiro filme, isso é bem mostrado, muito legal, muito mostrado. Ele dá uma flertadinha ali com o gangue. Então, eu acho que a partir do segundo, a gente tem essa parte apagada, esse background do filme apagado. Por quê? No primeiro, a gente tem o interesse da Noah por carros, ela na corrida, coisas legais e tudo mais. No segundo, a gente já não tem isso. No terceiro, então, minha filha, nem se vê. E eu acho que isso faltou, porque no livro tem. Mas isso faltou muito. E eu fiquei tipo, tá. E os carros, e a corrida, e as coisas, que fim que deu, entendeu? Então, acho que faltou esse daí também. Focaram muito no romance e esqueceram essa parte do background aí, mais, né, underground aí da situação. Enfim, no fim foi um filme bem mediano, aquele filme de sessão da tarde que você tá comendo uma pipoquinha, assistindo pra sentir legal. Aqueles filmes trash de Wattpad. Eu ainda vou trazer um vídeo aqui com esses filmes, tá? A gente vai, eu já fiz até uma lista, então eu vou trazer aqui pra vocês. Falando nisso, a gente também teve a adaptação que a Prime fez da mesma versão, né, da Minha Culpa, da trilogia Culpables, mas a versão britânica. Então a gente tem a Minha Culpa London, que foi muito melhor aceita, que foi muito melhor, muito superior à trilogia da Espanha. E tipo, é a mesma história, só que parecem filmes completamente diferentes. E o segundo filme já tá em produção e o terceiro filme já foi confirmado. Então eu acredito que essa trilogia, infelizmente, ela ficou nessa base de comédia romântica, que faltou aquela pegada. E a parte de Londres parece que eles consertaram um pouco mais e eles tentaram fazer isso nesse último filme, porque viram que deram muito certo a adaptação britânica. Mas enfim, tirando isso, realmente. Agora, uma parte que eu gostei bastante foi que no livro o Nick coloca a culpa na Noah do que aconteceu com ela, e a gente sabe o que aconteceu, mas não foi mostrado nos filmes, o que eu achei isso bem ruim. Eu acho que eles deviam ter colocado isso, porque ela foi enganada, ela, né, aconteceu toda aquela situação, ela foi enganada pelo Michael, ela foi abusada pelo Michael, e o Nick coloca a culpa totalmente na Noah dessa situação. E ele, tipo, ignora ela e destrata ela e trata ela muito mal. E ela se humilha muito no livro, tá? No livro ela se humilha demais, tipo, muito, de chegar Então ela chega até a implorar pro Nick ficar com ela. E
Ai, achei deplorável. E nesse filme eles deixaram o Nick bem chato e colocaram a Noah, tipo, com um pouco mais de dignidade, graças a Deus. Porque, né, no livro não tem dignidade nenhuma, não. E isso daí eu achei bem interessante, achei bem legal. E foi isso. Vamos esperar a trilogia versão britânica, o segundo filme, que eu acho que deve lançar no próximo ano já, porque já tá em produção. E se continuar na mesma pegada do primeiro, eu acho que realmente vai entregar uma adaptação muito melhor do que a versão espanhola, mas enfim. É isso que temos pra hoje. Se você já assistiu, conta aqui pra mim o que você achou dessa trilogia, se você gostou do final do filme, se você não gostou. E claro, não deixe de se inscrever pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!